Graça e paz, queridos. Mais uma vez vamos gravar mais um vídeo sobre liderança cristã e vamos nesse momento ler a palavra de Deus que está em Juízes, capítulo de número 13, versículos a partir do versículo 2, que diz assim: Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não lhes dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que é estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos continuar nosso estudo falando de liderança cristã, e hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, mais uma palavra sobre esse assunto: poder no contexto de liderança. O que é poder no contexto de liderança? Então nós vamos entender hoje 3 poderes que tem o contexto de liderança, ou seja, todo líder precisa ter os 3 poderes, ele deve ter esses 3 poderes para que a sua liderança seja bem sucedida. E por isso que nós temos trabalhado nesse assunto, para nós melhorarmos e nos tornarmos líderes de excelência. Então nós vamos aprender junto, eu estou aprendendo junto também sobre isso. Por quê? A primeira coisa que nós vamos ver no poder do contexto liderança, ou seja, para alguém liderar, ele precisa ter poder, ele precisa ter poderes. Em alguns casos, esses poderes às vezes não são aceitos, né? Às vezes alguém não aceita que alguém tenha poder sobre ele ou sobre alguma coisa relacionada à sua liderança. Mas a Bíblia vai nos dizer, no texto que nós lemos, que Sansão nasceu com um propósito, como nós lemos, de ser nazireu de Deus, para eles ter poder para proteger, para guardar diante do poder que Deus lhes confiara diante de Israel. E aí vocês sabem a história de que Sansão, ele foi usado por Deus dentro desse contexto da palavra poder. Então nós vamos ver a primeira coisa, que é o poder físico. E eu posso usar mais uma vez aqui a pessoa de Sansão. Quando nós lemos em Juízes 14, versículos 5 e 6, vai dizer que desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tinate, e chegando ela às vinhas de Tinate, um leão novo, rugindo, saiu-lhes ao encontro. Então o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Então nós vamos ver a força física. E não disse nem a seu pai, nem a sua mãe o que tinha feito. Quer dizer, Deus apossou de Sansão, aí ele já tinha crescido, ele já tinha nascido, como de acordo com o texto que nós lemos anteriormente, que foi Juízes 13, que ele ia nascer para livrar Israel das mãos dos filisteus. Aí no capítulo 14, então ele já nasceu e ele já matou um leão. Em outra ocasião, ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Em outra ocasião, ele quebrou 7 cordas novas, que eram cordas dos arcos. Os arcos de flecha usavam uma corda. Então ele quebrou 7 cordas novas dos arcos. Outra coisa, ele, no final da sua vida,
no templo de Dagon, ele botou as suas mãos nas colunas daquele templo e com a força que Deus te deu, deu para ele naquela ocasião, ele matou mais filisteus, mais pessoas naquele dia do que antes. Então nós vamos ver o poder físico, mas esse poder físico, que fique bem claro, esse poder físico usado dentro do contexto de liderança, da liderança cristã, quer dizer, diante do Senhor. Quer dizer, quando Sansão usou essa força, o beneficiado não era Sansão, mas o povo de Deus. Então, como líder, a nossa força física, o nosso físico, a nossa atitude, o nosso posicionamento, a nossa disposição, que vai estar ligado a essa força física, deve ser usado para a glorificação do nome de Jesus. Segunda coisa, o segundo poder que eu quero falar é o econômico. Infelizmente, o poder econômico, ele se tornou algo muito ruim entre os líderes do nosso século, os ídolos da nossa geração, os líderes, melhor dizendo, da nossa geração, os líderes da nossa época, onde muitos se tornaram ruins, corruptos, onde o desejo do poder econômico, porque é também chamado do poder material, onde as pessoas se envaideceram e eles querem obter lucros. Então o interesse não é liderar para a glória de Deus, mas para liderar para si mesmo, para se tornarem ricos, se tornarem poderosos. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. O contexto de poder na liderança cristã é que tudo aquilo que vem, se alguém tem poder aquisitivo, que ele seja canalizado para a obra de Deus. Se alguém tem poder físico, que ele seja canalizado para a obra de Deus. Então, nesse poder econômico, se você tem posses, como diz Provérbios 3:9, que nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa renda, com tudo aquilo que nós ganhamos. Então, isso é justo, isso é real. Então, o poder econômico usado para o bem, usado para glorificar a Deus, no contexto de liderança. Então, nós pastores, nós líderes, nós homens que conhecemos a Bíblia, devemos usar o poder econômico para a glória de Deus. Não podemos ser mesquinhos, não podemos ser avarentos, não podemos ser usurentos ou usuráveis. Não podemos, porque isso não é para líderes cristãos. Nós podemos ser econômicos, podemos poupar, sim, mas poupar e ter usura são duas coisas diferentes. Então, se eu abençoo, eu sou abençoado. Se eu não abençoo, por que eu vou ser abençoado se eu não abençoo? Como é que alguém vai investir em mim se eu não investir nas pessoas? Então, esse é o poder econômico. E o último que eu quero compartilhar com vocês de uma liderança cristã, que é um contexto de poder na liderança. Qual é o contexto de poder na liderança cristã? O último é o poder pessoal. O que é poder pessoal? É o tipo de poder que consiste numa personalidade forte e sadia. Por que personalidade forte e sadia? Nós precisamos ser focados naquilo que nós queremos. Se um líder quer alcançar um alvo, ele precisa manter o seu foco, a sua personalidade, seu caráter, para que essas coisas aconteçam. Ele não pode ser instável. Um líder não pode ser instável. Um dia ele está em cima, outro dia ele está embaixo. Isso não é coisa de liderança. Você precisa estar estável. As pessoas têm que olhar e sentir firmeza. Não, eu posso confiar que fulano ali, que aquele líder, se ele disse, ele vai cumprir. Se ele marcou, ele vai. Se ele disse, está dito. Quer dizer, está ligado a esse poder pessoal na nossa personalidade, no nosso caráter, né, no poder da nossa palavra. O líder, ele não pode ter duas palavras, ele tem que ter uma palavra só. É sim, sim e não, não, como diz a Bíblia. E então, queridos, esses aí são os três poderes que tem o contexto de liderança. Então, que nós sejamos, a nosso físico seja para a glória de Deus, que o nosso poder econômico seja para a glória de Deus e que o nosso poder pessoal, que está ligado à nossa personalidade e o nosso caráter, seja para a glória de Deus. Então, o poder pessoal do líder cristão nunca deve ser exercido com motivos puramente pessoais e egoísticos, mas
com motivos puros e justos. Então seja justo, seja puro e seja um líder que as pessoas olhem para você e desejem ser como você é. Deus abençoe, beijo no seu coração, até o próximo vídeo desse caráter de liderança cristã. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.